Bem, pessoal, nós estamos chegando à nossa última aula da disciplina Educação para as Relações Interétnicas, né? Bom, nessa terceira unidade, nós abordaremos questões sobre identidade étnica na escola, trataremos também como suporte às leituras de textos, né? Referente às relações raciais na escola, currículo e responsabilidades, fiscalizando a TV, o livro didático e a escola, o currículo e as relações étnico-raciais na escola, entre outros artigos e textos e o webinário que nós trabalhamos na primeira semana. Bom, pois bem, então vamos lá. Começaremos aqui nessa abordagem, né, discutindo o tema das relações étnico-raciais na escola, né, que é importante ressaltar que nesse momento só é possível devido a algumas conquistas anteriores no processo histórico de luta do movimento negro, das conquistas na Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil. Então, qual é o entendimento nosso? Um entendimento nosso, no entanto, né, como vocês podem observar, né, nas discussões anteriores, que a questão do racismo no século XXI não é apenas um problema nacional ou local, mas parte de um movimento de porte internacional, né? A Declaração de Durban, que reforçou e reafirmou a luta contra qualquer tipo de discriminação, né, no mundo, exigindo dos países uma agenda de comportamento para com essa questão. A participação do Brasil, inclusive, nesse evento, ele vem forçando os governos, né, a assumirem medidas, né, no sentido de fortalecer a luta contra a discriminação, o preconceito racial e a violação dos direitos humanos. Bom, nesse sentido, entendemos que a prática do racismo no Brasil é histórica e, como tal, traz os antagonismos, conflitos, contradições de uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais. Bem, não é novidade para ninguém que o Brasil ele é marcado por muitas desigualdades sociais, né? E essa discussão que tange a discriminação de crianças negras na escola não pode reduzir-se apenas às questões de aprendizagem, né? Não é porque uma criança é negra que ela aprende menos que a branca, né? É preciso também analisar os efeitos políticos, sociais e culturais que se materializam nas escolas, através da perpetuação de atitudes e comportamentos racistas com relação às crianças negras. Seguindo essa linha de pensamento, é preciso compreender e identificar quais são os instrumentos pedagógicos que contribuem para que a escola ela se torne um ambiente de reprodução de relações racistas entre profissionais da educação que nela atuam. Exemplos: diretores, supervisores, serviçais, professores, na relação com as crianças negras. Então, nós temos que observar, enquanto docentes, né, se todos os profissionais da educação, né, estão respeitando as crianças negras, né, se está tendo um tratamento igualitário, igual, humanitário, né? Porque as crianças negras elas precisam ter o mesmo tratamento que as brancas. Então nós como docentes, nós temos que observar se todos os profissionais envolvidos no processo educativo estão na linha desse mesmo tratamento e não estão reproduzindo relações racistas. Do ponto de vista político-pedagógico, é necessário clareza quanto às formas de transmissão de um conjunto de valores, comportamentos, atitudes para as crianças. Nesse caso, o currículo tem sido o veículo dessa transmissão, naquilo que ele afirma como sendo um conhecimento verdadeiro, e naquilo que ele silencia, lembrando que todo silêncio ele é cúmplice, e não podemos calar a voz das injustiças que se reproduzem também através da escola. São palavras do professor português Antônio Nova.
Bom, mas tentamos refletir um pouco. Afinal, qual é o significado da palavra currículo? Por que a necessidade de analisarmos seu sentido quando se trata de discutir as relações étnico-raciais na escola? Então são dois questionamentos aí que precisamos buscar as respostas. Bom, é o que nos propomos analisar e discutir com vocês, tentando desvendar a força e o significado da palavra currículo, que foi adquirido no contexto histórico e suas eventuais mudanças. A análise de três correntes teóricas na área do conhecimento do currículo poderá nos ajudar a compreender a sua influência no comportamento das crianças na escola, com destaque para as crianças negras. Bem, pessoal, nesse tópico trataremos sobre o conceito de currículo e suas tendências educacionais. Bem, a palavra currículo ela tem várias definições. Entretanto, do ponto de vista etimológico, é derivado da expressão latina currículo, significando pista ou circuito atlético. Essa palavra tinha, entre outros significados, incluindo ordem, consequência e ordem com estrutura. Podemos dizer que o significado de currículo como pista ou circuito nos remete à ideia de trajetória do estudante no sistema formal de ensino. É tudo que o aluno aprendeu de bom ou de ruim na escola, construído nas relações com os colegas, com professores, com as disciplinas e em seu meio social. Entretanto, saindo do âmbito da definição etimológica da palavra currículo, Santos e Paraíso esclarecem que o termo sofreu variações e modificações ao longo de sua história e uso. Assim, ele foi entendido como um conjunto de estratégias para preparar para a vida adulta, posteriormente, como um conjunto de experiências trabalhadas na escola e, por último, tem sido entendido como artefato cultural, pois abrange os valores, os pensamentos e as perspectivas de uma determinada época. Nessa mesma direção, o professor Silva ele enfatiza que as teorias do currículo estão divididas em três categorias. Quais são elas? Teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas, enfatizando que são os diferentes discursos dos autores da área do currículo que definem o que é currículo. Ressalta que a questão central que serve de pano de fundo a qualquer teoria do currículo é a de saber que o conhecimento deve ser ensinado. Sendo assim, os autores enfatizam o significado de currículo e ele vem sendo modificado ao longo da história a partir dos pesquisadores do tema, denominados curriculistas. A primeira tendência ela surge nos Estados Unidos, com Bobbitt, em 1918, com a influência teórica dos princípios de administração científica de Frederick Taylor. Bom, gente, então, nessa visão que a gente acabou de falar agora, o currículo tradicional, ela prioriza as técnicas de ensino e o conhecimento transmitido a todas as crianças, de forma neutra, desconsiderando as diferenças de gênero, de raça e de etnia. O currículo tradicional, ele é um currículo que ele não faz distinção, de localidade, de territorialidade, não faz distinção de gênero, de raça, de etnia, de condição social, de condição econômica. O currículo tradicional, ele é um currículo no geral, certo? É por isso que um contingente, de crianças predominantemente negras tinha nas escolas um destino certo: a evasão, a repetência, além de serem vítimas de um racismo velado.
Quantas vezes nós já vimos, né, crianças negras que desaparecem da escola, desaparecem da sala de aula, não é? E aí a gente não questiona o que passa na cabeça dessa criança. Será que ela está sofrendo algum tipo de racismo, de preconceito, não é? Porque criança, ela demora a falar, né? E muitas vezes muitas crianças negras estão repetindo de ano. Será que está acontecendo? Nós, enquanto docentes, nós temos o dever de fazer um processo investigativo, né, no rendimento dessas crianças. Por que ela evadiu da escola? Por que ela não está na sala de aula? O que está acontecendo? Por que ela está repetindo de ano? Será que ela está sofrendo alguma coisa? Algum preconceito na escola, em casa, na rua? Não sei, né? Nós, enquanto docentes, nós temos que fazer esse processo investigativo. A segunda tendência é de natureza, avança em relação à tradicional, na medida em que afirma que os conhecimentos transmitidos através do currículo nas escolas não são neutros, mas traduzem os interesses da classe dominante, pois não contemplam o conhecimento das classes populares. Isso é um grande erro, porque isso é histórico também. Quem escreve, né, são os letrados. Antigamente quem escrevia são os letrados, né? Quem escreve os textos é a classe dominante. Então a classe dominante escreve os interesses que atendem a ela e não as classes populares. Isso é um grande erro. A gente tem que ter um olhar diferenciado para o que está escrito, inclusive nos livros didáticos, né? Nós precisamos fiscalizar, porque quem escreve para contemplar os interesses da classe dominante e não da classe popular. Bem, nesse tópico agora, continuaremos trabalhando o conceito de currículo e suas tendências. Nessa visão, o currículo e a ideologia, eles estão relacionados à matriz teórica de cunho marxista. Althusser, Bourdieu e Passeron são alguns nomes representantes dessa tendência que aborda a questão do currículo, da ideologia e da reprodução e da reprodução cultural. Podemos então dizer que foi um avanço na interpretação dos problemas de exclusão e da marginalização das crianças negras no interior das escolas. Bom, podemos destacar nessa passagem aí que as diferenças culturais, raciais e de gênero e o conceito de diversidade ainda não estão postos e nem contemplados. A categoria de classe social, enfatizada na abordagem crítica, ela não prioriza a discussão das diferenças que existem entre as crianças de uma maneira geral nas escolas, né? Especificamente as crianças negras. Quando a gente fala em crianças na escola, nós estamos referindo a crianças negras, tá? Porque a branca ela já está protegida, de certo modo, né, do preconceito racial de cor, né, e as negras não. Então nós precisamos priorizar essas discussões. Na terceira tendência, que se inicia a partir dos anos 90, a visão do multiculturalismo e a ideia da diferença são as palavras-chave. É a partir desse contexto que podemos identificar uma mudança nas discussões dos temas abordados no currículo. Pois bem, o que se pode compreender dessa fala é que o conceito de diversidade é a ideia força que, doravante, ela vai estimular a discussão dos pesquisadores da área em países da Europa, da América do Norte e da América Latina. Pode-se dizer também que essa mudança na abordagem do currículo é fruto do processo contraditório, do fenômeno da globalização, pois na medida em que as novas tecnologias
encurtam as distâncias entre os povos, acirram-se o ódio, a intolerância e o racismo contra os imigrantes de vários outros países, né? Isso é muito comum, essa intolerância, né? Essa xenofobia, esse racismo contra o imigrante que vem de outro país estabelecer sua morada e sua cultura, né, em outra localidade. Pois bem, nesse sentido, esclarecemos que não destacamos as outras duas abordagens. Entretanto, nossa discussão se situa no âmbito das teorias pós-críticas, que dão ênfase nas análises textuais e nos discursos. Situa-se no campo teórico do que alguns autores classificam como pós-modernos e na perspectiva do currículo como artefato cultural. Bom, o que nós podemos entender nesse sentido é que essa concepção que vai permitir e problematizar as formas de discursos transmitidos, os valores, a cultura e a identidade para as minorias nas escolas. Em relação à ausência de conhecimentos e de valores que abordem a questão da diversidade no currículo, Santo Tomé ele refere-se às culturas que são marginalizadas do currículo pelas propostas oficiais, pelos programas e pelos livros didáticos. Podemos definir então, né, como vozes ausentes do currículo as vozes dos grupos minoritários, sociais e ou marginalizados, do que dispõe de estruturas, né, importantes do poder. Simultaneamente, podemos apontar também quem constitui os grupos minoritários, que são os negros, ciganos, mulheres, homossexuais, povos ribeirinhos, indígenas, entre outros, né? Isso posto, é importante questionarmos quais são os conhecimentos que têm sido transmitidos e ensinados para as crianças negras nas escolas. Esses conhecimentos permitem que os negros se identifiquem com valores e cultura da população negra do país. Os livros didáticos e os conteúdos têm permitido às crianças negras a construção de uma identidade positiva na perspectiva da cultura negra no Brasil. Então, são questionamentos que nós fazemos para nós mesmos, para refletirmos a questão, né, da identidade da criança negra na escola. O que acontece também é que nos livros didáticos, a humanidade e a cidadania, na maioria das vezes, são representadas pelo homem branco e pela classe média. A mulher, o negro, né, os povos indígenas, entre outros grupos, são descritos pela cor da pele ou pelo gênero para registrar sua existência. As repercussões do livro didático nas representações das crianças negras na escola. Recuperando a afirmação de Munanga, o livro didático ainda é um forte mecanismo de reprodução de imagens do homem branco, negando às crianças negras a possibilidade da construção de uma imagem positiva em relação a si mesma e sua cultura, etc. Bem, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu desejo a todos bons estudos e muito sucesso. Foi um prazer estar com você em mais essa disciplina, com vocês em mais essa disciplina. Um abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.